Olá pessoal, Marcela na área aqui mais uma vez para trazer para vocês mais uma resenha de uma leitura muito interessante que eu fiz nos últimos 15 dias. É um livro que ele se encontra entre os primeiros colocados no ranking da Amazon, se eu não me engano, segundo colocado, dei uma consultada semana passada. É esse livro aqui, A Biblioteca da Meia-Noite, do autor britânico Matt Haig. Espero que eu esteja falando certo, porque o meu inglês não é lá aquelas coisas. Ultimamente eu tenho lido bem autores britânicos. Eu sinceramente, eu não sei por que isso tem acontecido, mas eu tenho escolhido leituras de autores britânicos. Recentemente eu trouxe para vocês a resenha do livro de não ficção da Sue Black, que fala sobre a perícia criminal na Grã-Bretanha, que é o Ossos do Ofício. Posso colocar para vocês aqui no final. E gostei muito, uma leitura muito interessante que eu recomendo. Mas hoje a gente vai falar desse livro de ficção, A Biblioteca da Meia-Noite. Então fica com a gente, bora para a resenha, porque vai ser bem especial. Roda a vinheta. Bom, pessoal, vamos conversar então a respeito desse livro maravilhoso que trouxe para mim muitas reflexões quanto a culpas e arrependimentos que eu carrego, que eu carreguei comigo. Todos nós, né? Não adianta falar que só me arrependo das coisas que eu não fiz. Se bem que essa história gira um pouco em torno disso, de coisas que a Nora, que é a personagem principal, acabou não fazendo e das quais ela se arrependia. Mas essa obra, a leitura dessa obra vai te trazer uma reflexão quanto a isso e também quanto à necessidade de atingir a expectativa das outras pessoas. Isso é uma coisa muito importante, que a gente faça essa reflexão, tá? Então, vamos lá. A Nora Cid era uma mulher já de 35 anos de idade, morava numa cidadezinha do interior da Inglaterra, trabalhava num emprego como vendedora de loja de instrumentos musicais, então ela tinha uma vida pacata. Mas ela não estava necessariamente feliz e satisfeita com essa vida pacata. Ela trabalhando na lojinha, ela tinha uma rotina de ir para casa, cuidar do seu gato, Voltaire, de ajudar o seu vizinho, o Sr. Banerjee, que era um senhor idoso já. Ela cuidava das plantas dele, ia até a farmácia para buscar medicamento para ele. Ela também era professora de piano de um garoto chamado Léo. Então a vida dela era bem tranquila, vamos dizer assim. Mas, comparando ao passado dela, que tinha sido bastante movimentado, com algumas realizações, a Nora se sentia um pouco frustrada. Então, um dia, ela estava trabalhando e, de repente, o patrão dela chegou para ela e disse: olha, eu não quero ficar mais com você aqui, né? Não tem por que mais eu continuar empregando você na loja, porque nós estamos passando por dificuldades e você é formado em filosofia. Então, com todo esse conhecimento que você tem, é um desperdício você estar aqui trabalhando na minha loja. A Nora, arrasada, vai para casa e ela tá lá tomando o vinho dela e, de repente, ela escuta alguém bater na porta. E esse alguém é o Ash, é um conhecido dela, é um médico, um cirurgião, e ele também era cliente da loja que ela trabalhava. E a notícia do Ash não era muito boa. Ele tinha encontrado o gatinho da Nora morto no meio-fio. O gatinho dela, que era o Voltaire. A Nora novamente fica arrasada. O Ash ajuda ela, enterra o gatinho no quintal. E ela volta para dentro de casa e continua a beber o seu vinho e a refletir sobre a vida, o passado, tudo que ela já tinha passado e as atuais circunstâncias da vida dela. Ela se sente profundamente incapaz, ela se sente uma pessoa medíocre porque ela não era capaz nem de cuidar de um gato. Quem dirá de ter prosseguido com tantas outras aspirações do passado? E aí ela começa a relembrar os fracassos dela, e a gente vai entrar em detalhes daqui a pouco. Então, ela tem a ideia de se suicidar. Isso aqui não é um spoiler, porque isso acontece bem no início, nos primeiros capítulos do livro, tá, gente? Então, essa coisa do suicídio não é spoiler, acontece bem no comecinho, e é necessário para que vocês entendam a sequência
de quando a Nora chega na biblioteca da meia-noite. Então, a Nora acorda num lugar estranho, sob uma névoa densa, e ela avista um prédio com portas e janelas bem peculiares e um relógio, e o horário do relógio marca meia-noite. Então ela entra dentro desse prédio e ela identifica esse prédio como uma biblioteca. Nessa biblioteca ela enxerga prateleiras infinitas, cheias de livros, livros de tom esverdeado. E o interessante, depois eu fui pesquisar, que o tom verde, a tonalidade verde, representa transformações na vida. Olha que interessante isso. E vai ter um significado durante a sequência da narrativa, tá? Bom, ela se depara com essas prateleiras, ela avista a senhora Elme, e a senhora Elme é uma personagem muito importante, porque a bibliotecária que ela conhecia do tempo da escola, do ensino médio, e foi uma pessoa muito importante na vida dela, porque ela deu um suporte muito bacana para a Nora quando o pai da Nora faleceu. Então a senhora Elme foi ali um ombro amigo, né? Foi uma pessoa que aconselhou e foi bastante importante nesse momento difícil da vida da Nora. Por quê? O pai da Nora era o treinador dela. A Nora, durante a adolescência, ela foi atleta, ela nadava, o pai a treinava, mas ela, apesar de ganhar alguns campeonatos, ela acabou desistindo da carreira porque ela sentiu que não era aquilo que ela realmente queria e o pai ficou bastante frustrado com ela. Por quê? Porque o pai era atleta e tinha sofrido lesões durante a juventude que o impediram de prosseguir a carreira, por isso que ele acabou se tornando um treinador. E quando o pai morreu, foi bastante impactante para ela e a senhora Elme esteve presente nesse momento. Então, a senhora Elme estar ali naquela biblioteca, para ela era muito peculiar, assim, mas importante também, uma pessoa que para ela tinha um significado. Pois bem, conversando ali com a senhora Elme, ela entende que ela estava na biblioteca da meia-noite porque na vida, que ela estava entre a vida e a morte, e lá na vida raiz dela, lutando para sobreviver, ela tinha conseguido essa oportunidade de estar ali, né, naquele local. E ali naquele local ela teria a oportunidade de ter acesso a infinitas possibilidades de vida que ela poderia ter vivido, mas pelo fato dela ter escolhido caminhos diferentes, ela chegou ali ao ponto que ela estava na vida raiz dela, mas ali na biblioteca da meia-noite. E por que a biblioteca da meia-noite? Porque ali é sempre meia-noite, então ali o tempo não passa, né? E como o tempo não passa, ela poderia experimentar todas as possibilidades de vida de coisas que ela não havia escolhido na vida raiz dela. E essas possibilidades estavam escritas em cada um dos livros verdes. Mas como é que ela acessaria essas infinitas possibilidades? Através da leitura, primeiramente do livro dos arrependimentos, que era um livro cinza. E a senhora Elme apresentou esse livro cinza para Nora. E Nora começou a ler sobre os seus arrependimentos. Um deles era não ter continuado na carreira de nadadora. O outro era não ter permanecido tocando na banda que ela tinha constituído junto com seu irmão, o Joe, a banda The Labyrinths. Falei certo? Espero que sim. A banda The Labyrinths, que inclusive é interessante porque quando ela revive essa vida em que ela toca na banda, que eles seguem carreira, eles vêm para o Brasil, vêm para São Paulo tocar, é bem legal, assim, até quando eu estava lendo eu me arrepiei, porque eu achei bem bacana essa menção aqui ao nosso país, né? E aí ela também tem lá o arrependimento de não ter se casado com o Dan, que era o noivo dela, e ela terminou o relacionamento com o Dan uns dias antes de se casar. Então isso foi bastante traumatizante, não só para ela, principalmente para ele, mas ela tomou essa decisão porque a mãe dela havia falecido um tempo antes e ela estava sofrendo muito com aquela situação. Mas ela se arrependia.
um pouco de ter desistido do Dan. Bom, então a Nora ela tem a possibilidade de experimentar todas essas vidas. E aí, gente, no final, conforme ela vai experimentando essas vidas, ela vai se frustrando, porque ela vai sentindo que aquelas situações ali que ela vai revivendo, então ela revive uma carreira de sucesso como nadadora. Revive não, ela revive como é que eu posso dizer? Ela revive não, ela vive aquela possibilidade, né? De ter uma vida como nadadora e ela se frustra com o final da história. Ela vive também ali a carreira com The Labyrinth e ela se frustra também. Ela revive a situação do casamento com Dan. E por que ela se frustra? Porque ela sente que ela estava vivendo situações que não estavam de acordo com os verdadeiros desejos dela para si. Então, inclusive toda vez que ela se frustrava com uma vida, ela retornava imediatamente para a biblioteca da meia-noite. Então, ela estava lá vivendo a situação do casamento com o Dan, e aí quando ela começava a se sentir mal, se sentir um fracasso, se sentir medíocre, ela sentia um torpor que trazia ela de volta para a biblioteca da meia-noite. E aí ela entende, depois de reviver todas essas situações, de que ela estava vivendo situações que não estavam de acordo com os verdadeiros desígnios pessoais dela, né? Isso é importante a gente falar aqui, porque ela decide a partir de então tomar um rumo diferente para as escolhas que ela vai fazer dos livros lá. Então, toda vez que ela escolhe uma vida para viver, eu esqueci desse detalhe, a senhora Elme vai lá e retira da prateleira o livro verde correspondente àquela vida. Então, depois de chegar à conclusão de que aquelas vidas de nadadora, de cantora e de casada com o Dan não interessavam para ela, ela passa a focar mais nos desejos próprios. Então ela vai lá e decide, por exemplo, ser glaciologista, que é viver a vida onde ela era glaciologista, porque tinha um sonho com relação a isso durante a adolescência. Então a senhora Elme vai lá, retira esse livro com essa história, com essa possibilidade da prateleira, né? E geralmente eles têm tonalidades de verdes diferentes. Ele entrega para a Nora e ela começa a ler e ela entra para aquela vida. Espero que tenha ficado claro. Eu não detalhei isso antes, desculpa. Bom, e a Nora vai vivendo essas vidas e ela vai se frustrando, mesmo fazendo as próprias vontades dela. Então ela vai se frustrando e ela vai tendo inúmeras situações. E tem um capítulo, inclusive, que ela descreve várias vidas, que você fica até meio perdido. Fala, nossa, ela viveu tudo isso. Até que ela chega em uma vida que ela é casada com o Ash. E eu não vou entrar muito em detalhes, porque eu não quero dar spoiler. O Ash, aquele cirurgião que bate na porta dela lá, dando a notícia da morte do gatinho dela, do Voltaire. E nessa vida ela é casada com o Ash. E eles têm uma filha. E pela primeira vez ela sente assim um amor, uma ternura muito grande por um outro ser humano. E aquilo aprende naquela vida. Ela ama muito aquela menininha, que é a filha dela. E ela fica presa, mas num sentido positivo, porque ela sente coisas muito boas. Aquilo desperta sentimentos nela de emoções que ela não tinha tido ainda em outras vidas, né? O poder do amor, da maternidade. Ela se sente muito acolhida. E ela vai vivendo, e ela vai se sentindo feliz, e ela vai sentindo que, poxa, eu acho que eu vou permanecer nessa vida aqui até o final dela. Porque eu não sinto frustrações. Lembre que eu falei que sempre que ela sentia uma frustração parecida com a vida raiz, ela voltava para a biblioteca. Mas ali, naquela vida, ela não sentiu nada parecido. Só que não. Ela não entende por quê, mas começam a acontecer algumas situações, porque ela volta lá para a cidade dela para reencontrar algumas pessoas, para ver como é que estava a situação dessa. Porque nessa vida em que ela é casada com o Ash, ela mora em Cambridge. E ela decide voltar para a cidade dela aqui, gente, eu não lembro o nome da cidade. Eu preciso olhar. Aproveita para me abanar um pouco aqui. Gente, não tenho ar-condicionado e não posso ligar o ventilador, senão faz barulho.
Bedford, o nome da cidade era Bedford, então a cidade original da vida raiz dela era essa, e ela estava vivendo em Cambridge. Cambridge é onde ela tinha feito um mestrado em filosofia, onde ela dava aula, ela estava escrevendo um livro sobre o tema, inclusive sobre um filósofo transcendentalista que é o Henry David Thoreau, que ele cita várias vezes aqui no livro, Matt Haig. E eu comprei o livro Walden, ou A Vida nos Bosques, por causa dessa leitura aqui, da Biblioteca na Meia-Noite, então eu pretendo trazer a resenha para vocês mais para frente, porque eu achei muito interessante assim, os comentários, as frases que eles retiraram do livro do Walden, e traz bastante reflexões para a gente sobre essa vida louca nossa, né, de não se conectar tanto à nossa essência, à nossa natureza. Pois bem, ela estava bastante feliz nessa vida, mas, como eu disse, ela volta lá para a cidadezinha dela, para Bedford, para xeretar, né? E é o grande erro dela, porque conforme ela vai xeretando, ela vai vendo que as pessoas que ela conhecia da vida raiz dela não reconheciam ela, que as pessoas da vida raiz com quem ela tinha uma convivência bacana, pessoas que ela ajudava, não estavam tão bem assim. E vai batendo aquela bad, né? Vai batendo aquela tristeza e nós já sabemos como isso termina. Eu não vou dar spoiler, não vou falar como termina a história, porque não é o nosso objetivo aqui no livro, mas o que eu tenho para dizer para vocês é que no final de tudo, a gente, no final dessa história, a gente tem um saldo muito positivo pessoal. Porque é nítido que o Matt Haig, ele gosta de filosofia. Eu não me aprofundei muito sobre o Matt Haig, eu sei que ele tem outros livros que são grandes sucessos também, que são best-sellers, mas a gente percebe que ele tem um pezinho na filosofia, que ele traz muito isso para as obras dele, traz muita reflexão sobre o sentido da vida. E o que é que eu pude perceber aqui? E é lógico que eu tenho minhas experiências pessoais, aprendizados pessoais, inclusive após a gente terminar esse vídeo aqui, eu vou deixar para vocês links de outros vídeos sobre temas que falam de feridas emocionais, de impactos na nossa personalidade. E o que a gente percebe aqui é que a Nora ela tinha feridas muito profundas, né? No sentido de se sentir uma pessoa incapaz, no sentido de não ter autoconfiança nos próprios desígnios, nas próprias escolhas. Mas por quê? Porque ela é nítido, tá? Eu tô dando a minha impressão para vocês, mas fica bem claro isso no decorrer da obra. A Nora ela é filha de um pai narcisista que projeta nela as frustrações dele. Então, pelo fato dele não ter sido um atleta bem-sucedido, dele ter sofrido as lesões e isso ter atrapalhado a carreira dele, ele como treinador, ele projeta isso na Nora. É bem nítido isso na obra, né? E a Nora chega um ponto que ela realmente ela é firme, ela diz que não quer mais, mas ao ver o pai frustrado e decepcionado, e o pai, de certa forma, se afasta um pouco dela e vai focar no outro irmão, né? Ele compra instrumento musical por irmão, vai pagar aulas de música por irmão. Ela se sente mal com aquilo, ela se sente, né, vamos dizer assim, preterida, tá? E isso fica bem claro. E a gente percebe que a Nora vai e começa a estudar música por conta própria. Você vê o inconsciente dela ali tentando, né, buscar a aprovação do pai. E o irmão ganha alguns instrumentos musicais, deixa o teclado meio de lado, ela vai lá, ela pega o teclado, aprende a tocar sozinha, até que eles têm a banda, mas também há uma frustração grande porque a Nora também decide não continuar na banda. Então, essa dificuldade também da Nora de tocar a vida dela, de saber o que ela realmente queria, é outro problema, né, de quem cresce em ambientes assim narcisistas. Você não tem um senso de identidade próprio, você cresce achando que você precisa atender às expectativas do outro. Muitas vezes esses pais são pessoas que impõem expectativas muito altas sobre os filhos e esses filhos não conseguindo atender
se frustram, se sentem incapazes, e você vê que a Nora ela carrega isso para ela ao longo da vida, e ela acaba se tornando, apesar de uma pessoa talentosa, com muitos talentos, que é o que o Matt fala aqui na obra, ela acaba se tornando uma pessoa medíocre. Mas não porque ela termina trabalhando numa loja de discos, não necessariamente por isso, mas porque ela não tem um senso de si, ela não tem um senso de identidade própria, ela acha que ela tem que viver em função de agradar os outros, ela não tem autoconfiança, ela não tem segurança, ela não sabe quem ela realmente é, ela não sabe o que ela realmente quer e ela chega aos 35 anos nessa situação. Então, por isso, ela opta por se suicidar. Mas eu preciso fazer um parênteses aqui. Não quer dizer que porque ela não se tornou uma campeã olímpica, que ela não se tornou uma tecladista de sucesso, que ela não se casou com o Dan, que ela não se tornou uma professora de filosofia. Não é isso que ia fazer dela uma pessoa mais feliz. Não era atender às expectativas dos outros, mas também coisas que ela gostaria de ter feito, como por exemplo ser glaciologista, enfim, grandiosas. Não necessariamente são as coisas grandiosas que vão te trazer satisfação para a vida. Isso é importante a gente falar. Porque no final da história a gente percebe que o que trazia sentido para Nora, e ela entende isso, era o bem que ela podia fazer para o próximo, né? Então, ela ali na vida raiz dela, ali aos 35 anos de idade, cuidando do Voltaire, ela cuidava bem sim do Voltaire, ela descobre coisas a respeito da saúde dele, ele não morreu atropelado. Ela era uma excelente professora de piano para o Léo, e isso fez com que o Léo se tornasse um jovem muito dedicado à música e trilhasse bons caminhos na vida dele. E também o Sr. Banerjee, que era vizinho dela, ela ajudava muito ele, ela cuidava ali do quintal dele, ela ajudava ele com os medicamentos, e isso era muito importante na vida do Sr. Banerjee. Então, pequenas coisas que a gente cultiva ali, pequenos atos que a gente demonstra, através desses atos a gente demonstra, né, toda a bondade que a gente tem, toda a consideração, empatia e carinho que a gente pode ter pelo próximo, e transformar o mundo através das nossas pequenas atitudes. É isso que importa. Então, não necessariamente você precisa ser uma estrela, você ter uma carreira acadêmica brilhante. É bacana se você conseguir conciliar isso com a sua empatia, com um verdadeiro desejo de fazer o bem, de transformar a sociedade pelas atitudes positivas. Porque se não for por isso também, esse brilhantismo ele é vazio. Então, gente, é uma reflexão maravilhosa que essa obra traz para a vida da gente. As nossas pequenas atitudes, elas contam muito, elas importam muito. O bem que a gente faz para o próximo, mesmo que não seja algo assim absurdo, não seja algo no sentido de ser de conhecimento de muitos, né? Que seja algo ali mais de foro íntimo, mas esse bem, esse amor que a gente coloca nas coisas, sejam nas pequenas ou nas grandiosas coisas também, que não tem nada de errado sonhar grande. Mas se você é uma pessoa que você prefere viver uma vida mais recatada, mais tranquila, também tá certo, desde que você seja uma pessoa que pratique o bem. Então, essa é a mensagem que essa obra me trouxe com relação a culpas e arrependimentos que a gente carrega também. A gente precisa avaliar se isso realmente são arrependimentos nossos de verdade ou são frustrações por expectativas que os outros colocaram em cima da gente. Isso é importante. Essas avaliações são necessárias, porque quantas pessoas vivem frustradas por não atender às expectativas dos outros? Lembre que no final da história, no final dessa vida aqui, quando a gente partir dessa para outra, o que vai contar de verdade é o bem que a gente fez, é o amor que a gente semeou. Lógico que ninguém é perfeito, né? A gente erra muitas vezes ao longo do caminho, mas se a gente tem empatia, a gente tem amor e respeito ao próximo, a gente reconhece. Então a gente tropeça, a gente levanta, a gente dá um sentido para essa vida, um sentido muito maior, sendo verdadeiro, sendo quem a gente realmente é. E é importante a gente conhecer a nossa verdadeira essência. Bom, pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa resenha.
Talvez eu tenha me atrapalhado um pouco para contar a história, porque realmente é uma história que ela vai muito, né? Ela vai e vem muito, ela pula de uma vida para outra, que chega um momento assim, chegou um momento aqui, eu preciso ser sincera sobre isso, que quase que deu um bug na minha mente, que eu já não lembrava mais quantas vidas ela tinha vivido, o que ela tinha vivido. Mas aí você respira, você dá uma pausinha, você coloca as ideias no lugar e aí você consegue compreender bem o intento dessa obra. Espero que vocês tenham gostado dessa resenha mesmo. Gratidão para quem me acompanhou até o final desse vídeo. E daqui uns dias eu trago outra. Eu tenho uma vida, né, gente? Isso aqui para mim é mais um hobby, mas eu trago com muito prazer para vocês aqui. E vamos compartilhar nosso hábito de leitura, nossas dicas de leitura. Vamos fazer desse mundo um lugar, desse Brasil, um lugar onde as pessoas leem mais e se enriquecem muito mais com isso, tá bom, pessoal? Gratidão, até a próxima.